Obrigado, pessoal. É sempre uma alegria, uma bênção enorme estar aqui convosco, voltar a casa e ouvir aquilo que Deus tem estado a fazer. Das coisas mais incríveis da vida cristã, não é? Nós termos estas duas âncoras. Nós podemos olhar para trás com gratidão, não é? Tudo aquilo que Deus já fez, não é? Nas nossas vidas. Olhamos para trás para este ano, já tivemos a agradecer aqui por tantas coisas incríveis que Deus fez, mas também somos aqueles que olham para o futuro também com uma esperança eterna, não é? Nós temos uma âncora bem firme, não é? Jesus, que já ressuscitou dos mortos, já está a reinar, já prometeu que vai voltar para buscar a sua igreja, vai inaugurar novos céus e nova terra, onde nós vamos estar a reinar com Ele. E estas duas realidades, né, mantêm-nos firmes. Né? Olhamos para trás cheios de gratidão e olhamos para a frente cheios de esperança. Para nós, para a nossa família, foi um ano completamente fora do normal. Foi meio ano, basicamente, a começar a preparar, não é, para uma viagem, meter praticamente tudo aquilo que nós temos e conseguíamos levar num carro, na mala de uma carrinha, um carro de 7 lugares, tinha algum espaço, mas não assim tanto. E depois, 6 meses, praticamente, estamos há 5 meses e tal, lá em Itália, a começar a aprender da cultura, a aprender a língua, a habituar-nos a aquilo. Mas olhamos para o ano de 2026 com extrema gratidão. Deus tem sido mesmo muito bom para connosco. Agradecemos imenso todas as vossas orações, as vossas ajudas, porque sentimos mesmo que não estamos nisto sozinhos. Não é? Nós chamamos a nossa conferência Juntos, e é por um motivo. Continuamos juntos, queremos fazer coisas juntos e queremos, como o André disse, ir cada vez mais longe, mais além fronteiras, além das fronteiras de Penafiel, não é? Estamos a ouvir de Felgueiras, além das fronteiras de Portugal, já temos as nossas ligações em Espanha, mas agora a crescer ali para a Itália também. Aquilo que Deus está a fazer em Itália é mesmo muito interessante. Eu acho mesmo que Deus está a preparar qualquer coisa naquele país. Há oportunidades que estão a surgir, que pessoas lá dizem que até agora não era normal. O curso Alfa, por exemplo, tem alcançado muitas pessoas, tem sido um sucesso, apesar de estar a ser levado a cabo pela Igreja Católica ali, tem muitas pessoas que têm sido tocadas e têm tido as suas vidas transformadas, né? E pertencem agora a Jesus por causa do trabalho que está a ser feito ali no curso Alfa. As pessoas dizem, há qualquer coisa a acontecer. No outro dia, não sei se vocês conhecem aquele ator muito famoso, da Vida é Bela, o Roberto Benigni. Ele é um ícone também lá na Itália, né? Toda a gente o admira muito. Ele fez, às vésperas do Natal, há 2 ou 3 semanas, um monólogo de mais ou menos 2 horas. É uma coisa impressionante. Esteve a falar ali na Praça São Pedro, no Vaticano, mas basicamente a pregar o Evangelho. Okay? A falar da história de Pedro, a falar de como Jesus amou Pedro até ao fim, apesar de Pedro ser um cabeça quente, de Pedro ser um homem que negou Jesus, traiu a Jesus, não é? Renegou, mas que Jesus, no fim, Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Então, mesmo os cristãos evangélicos estavam entusiasmados de ver como Deus usou um ator famoso para, no Vaticano, estar a falar das verdades do Evangelho e do amor de Deus. Eles estimam que cerca de 4 milhões de pessoas assistiram ao vivo aquele monólogo. Então, há coisas a acontecer, há um novo despertar para as coisas de Deus. E uma coisa até um bocadinho contra-intuitivo para nós, não tão intuitivo, é que a Igreja Evangélica até tem alguma abertura lá com a Igreja Católica. Apesar de ser o centro do catolicismo, é uma coisa interessante, porque a Igreja Católica lá é tão grande e tem tantas expressões diferentes, que há algumas que são mesmo muito mais centradas no Evangelho e estão a fazer um trabalho realmente evangelístico
e isso permite que às vezes eles consigam até fazer coisas juntos, o que para nós é bastante surpreendente. Estamos atentos a ver o que é que está a acontecer, mas sabemos que Deus está a mexer as coisas, a abanar as coisas ali. Pessoalmente, na nossa família tem sido, eu tenho dito, foi mesmo uma aterragem mesmo suave para nós. Deus foi mesmo muito bom. Conseguimos logo 3 ou 4 dias depois de aterrarmos o nosso código fiscal. A primeira coisa que eles querem que tu tires, mas era importante para pormos as crianças na escola. Conseguimos inscrevê-las na escola, passado 2 semanas, já estava tudo tratado. Conseguimos alugar uma casa mesmo em frente à escola. Também foi, é uma cidadezinha, nós estamos numa cidade que se chama Ladispoli, que fica à beira-mar e fica mais ou menos, não sei, uns 50 quilómetros de Roma, mais ou menos. E é uma cidade assim de férias, de praia. Então nós estávamos no verão. Era muito difícil arranjar, nós estávamos até um bocadinho mais afastados quando chegamos lá num Airbnb, mas Deus, toda a gente dizia, pá, vai ser muito difícil arranjar aqui, isto é muito complicado. Nós fizemos o contrário, a Ana foi a um grupo de Facebook, em vez de sermos nós a ir aos sítios e tal, fomos ao Facebook, pusemos, somos uma família de 5, precisamos de uma casa para nós, se alguém conhecer alguma coisa, era um grupo específico lá disso ali. Logo a seguir, não foi? Acho que no dia a seguir, ou poucas horas depois, alguém respondeu a dizer, olha, nós estávamos a pensar alugar a 3 ou 4 professores, mas se calhar para uma família até dava, querem vir ver a casa, não sei. E foi incrível, não é? Logo eles disseram logo, ok, tudo bem. Fomos para lá, ainda sem contrato assinado, eles confiaram em nós, nós até queríamos já, então vamos assinar, mas a graça de Deus estava ali, a provisão de Deus foi muito bom. Estamos ali numa comunidade, uma igreja que se juntou muito recentemente a Commission, faz parte da nossa família de igrejas também, está a dar os primeiros passos no que é fazer parte da família Commission. Então podem estar em oração por eles também, eles mandam o seu amor e os seus cumprimentos a todos aqui, mas estejam em oração por eles também. São bebezinhos no que diz respeito à Commission. Nós já somos New Frontiers há muito tempo, somos rígidos, não é? E estamos ali, temos vários amigos lá, muitas famílias, amam o Senhor ardentemente, mas temos muitos desafios também pela frente ali naquela cidade. Então, fantástico. Se tiverem mais perguntas, se gostavam de saber mais, se gostavam de receber notícias, nós podemos deixar com o André e com o Pedro o nosso grupo de WhatsApp, onde nós vamos pondo. Nós não somos muito chatos, mandamos de vez em quando um pedido de oração, mas estejam à vontade também para falar connosco, para perguntar. Nós teremos todo o gosto em vos contar tudo o que tem acontecido. Então, estamos a chegar ao fim do ano, não é? Aquela altura de fazer as retrospectivas, já começamos a fazer o que é que correu bem, o que é que correu mal. No meu trabalho, a empresa é assim, mais moderna, eles gostam de fazer assim estas coisas, o pessoal de recursos humanos monta para quem quiser, vamos fazer um tempo de reflexão aqui para fazer a retrospectiva, não só a nível de trabalho, mas até pessoal e tudo. Então, propuseram assim um exercício numa reunião Zoom, um exercício assim um bocadinho mórbido. Imagina que estás no teu funeral. O que é que as pessoas estão a dizer de ti? O que é que as pessoas que estão a falar sobre a tua vida estão a falar sobre ti? Na retrospectiva, na perspectiva deles, o que é que eles dizem sobre ti? Bastante intenso, mas pronto, achei interessante. Mas outro exercício que fizeram a seguir é, agora vamos dar um salto de um ano. Vamos imaginar que estamos no final de 2026, já, ok? E que estás a olhar para trás. O que é que gostarias de estar a dizer no final de 2026? Por que é que gostavas de estar agradecido? Quais são os teus sonhos? Eu gostava que estivéssemos a pensar um bocadinho nisto, mesmo vocês aqui como a fonte. Quais são os sonhos? Quais são os pesos que Deus está a colocar no vosso coração? E que vocês, se no final de 2026 estas coisas acontecessem, vocês estariam super encorajados e super felizes.
Sei que pode parecer um bocadinho wishful thinking, não é? Eu quero visualizar aquilo que eu quero e depois... Mas não, é colocar uma âncora, é colocar uma ambição santa em alguma coisa, um peso que Deus mesmo esteja a colocar no vosso coração. E depois, se calhar, que passos é que vais tomar, é que vocês vão tomar como igreja também, para tentar ver isto acontecer. Porque, como eu disse no início, a vida cristã é mesmo assim, não é? Temos uma âncora no passado, uma âncora no futuro, e vivemos a nossa vida aqui no momento, caminhando a seguir a Jesus, mas com os olhos no futuro e os olhos no passado cheios de gratidão. Mas é isso, aquilo que eu quero falar hoje é sobre este futuro, é sobre o futuro que na realidade também é presente, que é a vida eterna. Todos nós conhecemos, não é? Um dos versículos, até cantamos uma canção hoje que transcreve, não é? O que parafraseia este versículo, não é? Eu acho que se eu começar, toda a gente consegue terminar o versículo, porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabem, eu fui a ler a parábola do bom samaritano, novamente, recentemente, que Deus falou comigo para trazer esta palavra. Porque eu apercebi-me pela primeira vez, e tantas vezes é assim, não é? Conhecemos as coisas tão bem. E depois vamos ler outra vez. E o Espírito Santo fala connosco, abre os nossos olhos de uma forma diferente e revela de uma forma fresca aquilo que Ele quer nos dizer. E eu vejo que o início da conversa, tudo aquilo é sobre a vida eterna. Jesus conta a parábola no seguimento de uma conversa que começa: como é que eu faço para herdar a vida eterna? E como nós vemos neste versículo, o objetivo final, Jesus está a dizer, foi para isso, que Deus amou o mundo, ok? E Ele, o que é que Ele fez? Ele deu o seu Filho, para quê? Para que nós não morrêssemos, mas o objetivo, o fim, termos a vida eterna, o objetivo final. E Jesus está sempre a falar disto. E este é um dos perigos para nós também, quando nós ficamos super familiarizados com algumas frases e expressões, como por exemplo, vida eterna. Vocês sabem como quando somos crianças, às vezes se repetires a mesma palavra, às vezes chega uma altura que já só estás a fazer sons. Eu fazia muito isto quando era mais jovem. Tipo, falar, daqui a bocado estou a fazer sons, falar, e já nem interessa aquilo que eu estou a dizer, não é? A palavra perde o significado. E nós temos que ter algum cuidado, não é? Porque quando falamos de coisas assim, de vida ou morte, coisas tão profundas como vida eterna, é mesmo importante sabermos exatamente o que é que significa isto, esta realidade de que estamos a falar. O que é então a vida eterna? Eu sei que isto é grego. Isto para mim é grego, para vocês é grego, até para os gregos é grego. Vida eterna, a expressão no grego é zoen aionion, que é vida das eras, ou da era que há de vir. Em hebraico também posso dizer, se quiser, Chaim leolam. Já estou a impressionar algumas pessoas, ainda não? Ainda não. Em italiano, vita eterna. É fácil. Aliás, posso-vos dar uma pequena lição de italiano. Querem aprender italiano? Então façam assim. Agora tem que fazer assim, mas é com o pulso assim suave. E depois podem fazer um bocadinho assim com o braço, mas não muito. Isto é muito ofensivo, não pode. Tem que ser assim. Há outras também. Esta também é muito conhecida, não é? Muito bom, perfeito. E esta aqui, sabem o que é? Muito bom, delicioso. Não sei de onde é que eles tiraram isto, mas vocês que estiverem lá, se não souberem dizer mais nada, comerem uma pizza ou quiserem elogiar a refeição, então, ou então se virem futebol também, quando os jogadores estão à volta dos árbitros, como é que eles gostam? Eles estão a falar contigo, mas mamma mia. Pronto. Então já sabem, eu não preciso ensinar nenhuma palavra, com os gestos vocês já se safam bem. Mas é isso, então, vida eterna. Porquê é que é importante estarmos a olhar para as palavras no original? Porque tivemos que as traduzir, não é? Para português. E há
a vida eterna não é uma má tradução, mas na realidade pode deixar de fora uma parte muito importante do significado daquilo que Jesus queria dizer quando falava em vida eterna. Quando nós pensamos em eterno, pensamos sem fim, não é? Que continua indefinidamente para sempre no tempo. E isso claramente é parte do significado de vida eterna. Mas não é tudo. Não tem a ver só com quantidade, tem a ver com qualidade. Quando Jesus fala de vida abundante, por exemplo, né? Vida que transborda de nós, ele está a falar desta vida eterna. Então, vida eterna, embora contenha estes elementos, não é principalmente, e os ouvintes originais na altura não estariam a pensar nisto, principalmente também, ir para o céu quando eu morrer. Não era, é verdade que nós vamos estar com o Senhor, não é? Paulo diz, né? Morrer, é bom morrer porque pronto, vamos estar com o Senhor. Mas não era a principal coisa. Quando falavam em vida eterna, essa não era a primeira coisa que vinha à cabeça deles. Vou para o céu quando morrer. Ou escapar deste mundo que é tão mau, tão difícil, não é? Então vou ter a vida eterna. Sabe, muitas vezes muitos ateus falam da fé cristã, minimizam, dizem isto é só para quem tem vida difícil, não é? Surgiu porque eles têm a vida muito difícil, então é como ter um bolinho lá no céu à minha espera, não é? Para depois compensar a vida difícil que teve. Mas não tem nada a ver com isso. Nem é só continuar para sempre. Há uma série, conhecem aquela música dos Bee Gees? Né? Staying alive, well you can tell. Não é preciso continuar, não? Mas há uma série que eu e a Ana gostamos muito, de detetives, que é o Sherlock, que se passa nos tempos modernos. E é o grande mauzão da história, que é o Moriarty. Há uma altura que ele põe a música a tocar, está a fazer mais um dos seus planos, não sei o que, uma bomba que vai explodir, não sei das quantas. E ele tem essa música do Staying Alive e a fala dele é dizer: isto é tão chato, continuar vivo. Isso é tão chato, não é? Já ouviram pessoas a falarem da eternidade, a dizer, eu não sei se quero ir para o céu, coisa chata, não é? Continuar para sempre. Não é? Mas esta é uma das razões que é importante nós sabermos estas coisas para podermos explicar às pessoas, não tem a ver com isto, não tem a ver com simplesmente continuar para sempre. Tem a ver com uma qualidade de vida diferente. É o tipo de vida que estás a ter e que não começa só quando tu morres, mas que tu podes experimentar já hoje. Este é o evangelho que nós devemos estar a pregar às pessoas. A vida eterna não é uma coisa que tu vais receber depois de morreres. É uma coisa que tu recebes em Jesus, quando estás em Cristo, hoje, imediatamente. No momento em que tu entras e fazes parte da família de Deus, recebes a vida eterna. Então, para Jesus e os judeus do primeiro século, para aqueles discípulos, quando eles ouviam falar, não é, da vida eterna, eles pensavam nesta vida que pertence ao reino de Deus. Jesus estava sempre a falar do reino de Deus que está a chegar, não é? É participar na nova criação, daquilo que Deus está a fazer de novo. É ressuscitar no último dia, como eles diziam, né? Jesus é o primeiro fruto, foi o primeiro a ressuscitar e nós também vamos ressuscitar com Ele. Significa que participamos nisso. E como eu disse, tudo isto é uma vida que começa agora, não tens que esperar. Muitas pessoas andam-se a perguntar, né, será que há vida depois da morte? Não, mas o importante é saberes que há vida antes da morte. Podes ter vida verdadeira, vida abundante. Esta vida eterna, podes experimentá-la agora. Nós temos de ser capazes de comunicar esta verdade a este mundo que está a cair aos bocados, não é? Porque é que isto é tão importante? Por isso, não é? Porque a verdade é muito mais entusiasmante do que as pessoas percebem, não é? A vida que Jesus dá é muito mais do que só uma esperança de um dia, depois de morrer, estar a viver no céu. Não, é algo que muda a nossa vida aqui e agora. Então, esta era uma pergunta bastante popular na altura de Jesus. Nós vamos ver em Lucas 10, versículos 25 a 37. É justamente a parábola do samaritano, ou a história do samaritano, o bom samaritano. Eu vou ler, é Lucas 10, 25 a 37.
Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ama o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ama o seu próximo como a si mesmo. E Jesus disse: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem. Quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levando-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Então, lemos esta história, começa com uma pergunta: como é que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus, no seu estilo, responde com outra pergunta, não é? O que é que tu achas? Já agora diz, porque esta pergunta aqui diz que ele está a tentar pô-lo à prova, diferentemente de outras situações onde eles parecem estar a querer mesmo apanhar Jesus. Este aqui parece que está mesmo a testar para saber o que é que ele diz sobre a lei, o que é que ele ensina sobre isto ou aquilo. Está a pô-lo à prova neste sentido. Então, diz-me lá o que é que tu achas, não é, sobre nós, os descendentes de Abraão, como é que herdamos a vida eterna, não é? Como é que tu achas que é? E Jesus disse, não é? O que é que tu achas? E ele diz: é amando a Deus e ao próximo. É o resumo de toda a lei de Moisés. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a nós mesmos. Vá e faça o mesmo. No fim daquela história toda, o homem ainda faz aquela pergunta, não é? Mas quem é o meu próximo? Daqui vemos na passagem ele está a tentar justificar-se, não é? Até porque aqui é outra palavra que nós hoje em dia já conhecemos tão bem, esta parábola, que já sabemos que o nosso próximo é qualquer pessoa que está em necessidade, não é? Naquele tempo eles pensavam: o meu próximo é aquele com quem eu tenho afinidade, é aquele que, não é, gosta das mesmas coisas que eu, que é judeu como eu, que também pertence aqui, né? Muitas pessoas tinham essa linha de pensamento quando pensavam em próximo. Por isso é que ele perguntou: e quem é o meu próximo? O que é que tu dizes, Jesus? E Jesus diz que é qualquer pessoa que esteja em necessidade, não é? E quem foi a pessoa que mostrou misericórdia? A menos provável. Quem é que aqui nesta história cumpriu a lei de Moisés? Quem é que amou o seu próximo? E o que é que Jesus está a dizer até nas entrelinhas, não é? Porque ele, ao amar o seu próximo, estava também, de certa forma, a amar a Deus, não é? Estava a seguir aquilo que o próprio Deus queria dizer na sua lei. Sim? Mas este é um amor radical, não é? Se calhar também já estamos tão habituados a esta história. Este homem ele fez de tudo para ajudar aquele homem, não deixou nada ao acaso, não é? Se calhar muitos de nós, eu falo por mim, numa situação destas, levava ao hospital e já era, porque eu não sei fazer nada, também aquele tempo era diferente, tudo bem. Mas, não é? Ele é um amor radical, é uma misericórdia mesmo. A expressão que é usada aqui, né, quando ele diz que ele teve compaixão, teve misericórdia dele, é aquela palavra que foi as suas próprias entranhas, não é? Sentiram aquela compaixão, aquele amor por aquele homem que estava ali necessitado. Agora, a verdade é que fazer isto que Jesus está a dizer é difícil. Jesus diz: vai e faça o mesmo, mas não é fácil amar assim, de forma radical. Há outra situação, outra história que conhecemos muito bem, de alguém que fez a mesma pergunta a Jesus. Mateus 19, 16 a 30.
o jovem rico. Aqui já uma abordagem um bocadinho diferente. Pelo menos o outro doutor da lei perguntou o que é que eu faço para herdar a vida eterna. Pelo menos ele tinha o conceito de que a vida eterna é algo que se herda, não é algo que tu fazes para receber em troca, mas ele achava que herdava por ser filho de Abraão. Aqui nós vemos o jovem rico, faz a mesma pergunta, só que ligeiramente diferente. Alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, né, se quiser ter a vida eterna, obedeça aos mandamentos. Voltou outra vez a mesma resposta. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: A tudo isso eu tenho obedecido, o que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste porque tinha muitas riquezas. Jesus disse aos discípulos: Diga a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: Neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então Pedro lhe respondeu: Nós deixamos tudo para seguir-te, o que será de nós? Jesus lhes disse: Digo a vocês a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão primeiros. Agora imaginem a cara deste jovem, não é? A receber, se calhar estava à espera que fosse como o outro. O outro só tinha que seguir os mandamentos. Jesus não pediu para vender tudo. Não é? Mas a este, Jesus pediu-lhe, percebeu que ele, para amar radicalmente, ele tinha que se desfazer do seu dinheiro, dá-lo todo aos pobres, porque Jesus discerniu que para ele amar radicalmente teria que ser assim, seria isto. Mas reparem que as pessoas estão todas à procura de uma espécie de fórmula. E Jesus meio que, ok, vocês querem uma fórmula? Né? Como é que é obedecer aos mandamentos? Vocês já sabem. É amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo. Consegues fazer isso? É assim. Mas os discípulos fazem a pergunta correta, não é? Eles começam assim. Quando veem isto, aquilo que Jesus está a pedir, não é? O tipo de amor radical que sacrifica tudo, eles dizem: mas nesse caso, quem pode ser salvo? Quem pode ser salvo? E Jesus finalmente diz, a resposta: para o homem é impossível. Mas para Deus, todas as coisas são possíveis. Então, a resposta é essa, é o amor, amar a Deus, amar ao próximo, sem limites, mas nós não conseguimos fazer sozinhos. Para nós é impossível. Não é? Simplesmente nas nossas forças, nós sabemos que não vamos conseguir fazer. É uma coisa que nós temos que herdar. E quem herdam são os filhos. Não é? Mas não são simplesmente os filhos de Abraão, são aqueles que são adotados na família de Deus. Então recebem a vida eterna não pelo que fazem, mas por quem são. E aquilo que eles são pessoas de amor, que depois conseguem amar radicalmente e que depois são capazes de fazer estas coisas. Não é? Para Deus não é impossível, para nós é impossível, mas Deus pode transformar qualquer pessoa em alguém que ama radicalmente assim. O João é aquele que mais fala de amor, também o discípulo a quem Jesus amava. E ele explica muito bem isto, tanto no Evangelho como nas suas cartas. Ele explica que, na realidade, isto tudo que estivemos a ver, a vida eterna é uma pessoa. É Jesus. Se tu tens Jesus, tu tens a vida eterna.
próprio Jesus disse isso, não é? Jesus é a vida que nós precisamos. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João disse, esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro. Isto é Jesus a dizer, no Evangelho de João, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E este é o testemunho, isto já é em 1 de João. Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, se tu estás aqui e já estás em Cristo, já tomaste este passo, és um discípulo de Jesus, estás a segui-lo no teu coração, tu já tens a vida eterna. Se calhar podes não estar ainda a experimentar esta vida, esta qualidade de vida que é entusiasmante, é eletrizante. Aquilo que nós vemos, não é? Ao lermos os Evangelhos, Jesus tinha esta vida a borbulhar dentro dele. Aqueles primeiros discípulos depois de Pentecostes, então, tinham aquela vida a borbulhar dentro deles. E eles estavam a ver, né, curas, milagres, né, os dons do Espírito Santo a fluírem. Isto é uma das coisas que estivemos a orar, né, que a igreja quer ardentemente ver mais, não é, no próximo ano. Esta é vida eterna em ação hoje. Paulo diz, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos como os outros. Éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo. Com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Por isso nós estamos todos no mesmo barco aqui. Se ainda não conheces Jesus, ainda não tens acesso a esta vida, mas tu já conheces Jesus, esta vida já está disponível para ti. Tu estavas morto e agora estás vivo. Esta vida eterna, esta Zoen Aionion, já é tua, já é parte de quem tu és, fundiu-se para sempre com a tua alma. Tu estás em Cristo, Jesus está em ti, tens o seu Espírito a viver. Ele, sem Jesus, não consegues viver esta vida abundante, esta vida eletrizante. E além disso, também não consegues fazer as boas obras do reino. O que é que nós vemos aqui? Que é, depois disto, quando somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, nós temos boas obras para fazer, que Deus já preparou antes, de antemão, para nós realizarmos. Já pensaste nisto? Eu já estou quase a terminar, que eu sei que está a passar o tempo, não é? Que Deus já preparou, as obras que Ele preparou para ti, para 2026, já estão preparadas, já estão prontas. Uma boa forma de orarmos este ano, não é assim? Mostra-me quais são estas obras. Eu quero ver, eu quero fazer, quero andar no Espírito, não é? E quero perceber aquilo que tu já preparaste para mim. Amar a Deus, amar ao próximo, nós vemos nestas histórias, estão intimamente ligados, não é? Aparecem sempre juntos. Jesus das duas vezes menciona isto. A vida de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos está em nós e que vai criar novos céus e nova terra, uma vida cheia de poder. É por isso que podemos esperar coisas incríveis a acontecer. Para terminar, nós só vamos conseguir fazer todas estas coisas se nós tivermos o nosso ajudador connosco. Nós vemos em Atos 2, 37 a 38, quando Pedro está a fazer aquele discurso, a explicar o que é que está a acontecer ali no Pentecostes, quando as pessoas estão atónitas. E ele explica, vocês crucificaram Jesus, o autor da vida. Vocês se juntaram aos outros e fizeram isto. E eles ficaram aflitos em seu coração, perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, o que faremos? E Pedro respondeu, arrependam-se
e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. É triste, mas nós às vezes não ouvimos tanto nos apelos, não é, cristão, que, ok, tu vais receber Jesus, mas Pedro teve a certeza que queria dizer isto, não é? Mas vocês vão receber o Espírito Santo. Vocês vão receber o dom do Espírito Santo. E esta promessa é para vocês, para os que estão longe, para todos. O Espírito Santo é a prova de que este reino já chegou. É a vida eterna a viver em ti, é o Espírito Santo. A Bíblia chama isto o sinal, não é? Um primeiro pagamento, não é? Do reino. Este reino que já começou, ainda não está aqui completamente, mas o primeiro pagamento já foi feito. O Espírito Santo já está em nós, naqueles que cremos. E com o Espírito Santo a guiar-nos, nós somos capazes de fazer todas aquelas obras que Deus já preparou para nós. Ele é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Então, para terminar, quaisquer que sejam os planos para 2026, nós só vamos conseguir fazer isso no poder do Espírito Santo. Se esta vida eterna estiver a habitar em nós, fizer sentido, for real, não for só quando eu morrer vou estar com Jesus. Não, tu estás com Jesus agora, Ele está contigo agora. Esta vida que transborda, esta vida da era que há de vir, só é possível no poder do Espírito Santo. E é isso que é a minha oração para nós, como família lá, para a igreja lá em Roma e para a igreja aqui. Vida abundante, cheia de fé. Milagres não só são possíveis, mas são expectáveis. Onde os pobres têm esperança novamente, onde as crianças têm um lugar central, como nós vemos aqui. Não é? Esta é a vida do Espírito, a vida eterna em ação, onde jovens, adolescentes e os mais idosos estão todos juntos a viver e a partilhar desta vida. Então, como é que vai ser o teu 2026? Como é que tu vais orar? E se tu ainda não tens essa certeza, se ainda não estás a experimentar esta vida borbulhante, esta verdadeira vida, a Bíblia diz, o Pedro, nós lemos aqui, a promessa do Espírito Santo é para ti também. Para todos aqueles a quem Deus chamou. Se calhar, Deus está-te a chamar hoje para receberes essa vida eterna e teres o Espírito Santo a viver dentro de ti e teres boas obras para praticares no próximo ano. Amém? Deus abençoe.